brilhante. O que, o que para mim é marcante é que ele é um amante ah, fervoroso de Cristo, tem Jesus como Senhor da vida dele e é muito humilde. Então, naquela noite, naquela tarde que eu estava com ele lá, ele abençoou a minha vida, mas eu vejo que James é uma bênção para muitas pessoas. Muito Amém. família. Estou muito honrado de tê-lo aqui. Muitas vezes o James também, minha família, sabe? Samuel, tá cortando Com o sua coração. internet. Ah, me desculpa. É falando. Ah, o James muitas vezes tem transmitido o evangelho com muita clareza e, e muito com a própria vida dele. Então, é uma honra para mim, um privilégio ter ele aqui conosco. Ele vai falar hoje sobre Jesus e o reino, mas antes de mais nada, quero muito te agradecer, James. Para mim é uma honra e um privilégio poder ouvir e aprender de você. Muito obrigado por aceitar o convite e poder ensinar a Igreja do Rio e ser uma bênção para nós, como você tem sido para muitas outras pessoas. Muito obrigado. Eu queria deixar, caso você queira iniciar, tá? Deixar com você. Ótimo, obrigado. Samuel, de fato é uma grande alegria, assim, a nossa amizade, a gente se conhece já há muitos anos e eu vejo o seu amor também pela palavra, pela igreja, por Deus, pela juventude, assim, tem tantas áreas que você ama, então eu fico super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, de estar com vocês aqui. E eu vou agora compartilhar a minha tela e ver se vocês conseguem vê-la. Tá vendo ou não? Sim. Ah, que bom. Então, deu certo. É maravilhoso estar aqui com vocês aí no Rio, né? Faz alguns anos que a gente esteve aí no Rio, e então eu decidi começar com uma foto da minha família, né, para vocês verem como estão hoje. Esta foto foi, acho que, umas semanas atrás, em nossas férias aqui na Califórnia. Mas você vê que eu e a Kelly, e aí os nossos filhos, a Rebeca tem 24 anos, o Eric tem 19, e então a gente se sente muito abençoado, né, por nossa família, mas a gente se sente super agradecido porque Deus nos acompanha em altos e baixos, né, mas a gente está feliz de participar desta nova série 360. O meu assunto hoje é os 4 evangelhos, e os evangelhos basicamente são a história de Jesus. Há 4 deles, né, e cada um conta a história com um propósito específico, e a gente vai falar disso mais adiante. Mas os primeiros 3 têm muito em comum, né, e chamado de sinóticos, quer dizer que são bem parecidos, né? João é bem diferente, mas a ideia hoje é tratar dos 4 evangelhos. Então, 4 evangelhos em 40 minutos, assim, é muito rápido. Então, são 10 minutos cada um. Então, eu pretendo explicar as diferenças entre eles e o propósito de cada um em pouco tempo, né? Eu costumo passar meia hora com 3 ou 4 versículos, e agora a gente está 3 ou 4 evangelhos, né? Então, só para vocês terem uma ideia que apertem o cinto que a gente vai mandar bala hoje. Mas antes de entrar no livro em si, um comentário em geral é que nenhum dos evangelhos menciona o nome do autor. Os nomes vêm da tradição, mas há fortes razões para cada um, né? Mateus e João foram discípulos de Jesus,
Lucas foi associado a Paulo e Marcos foi conectado com Pedro e também com Paulo. Mateus, assim, na ordem, então, vem primeiro, e é ótimo porque é uma bela transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, porque enfatiza as Escrituras e o reino de Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Então, espero que vocês tenham suas Bíblias ou no aplicativo, mas a gente vai começar mesmo com as Escrituras. Então, falando do livro de Mateus, o tema basicamente é Jesus como rei, ou Messias. E a gente vê isso desde o primeiro versículo. Então, capítulo 1, versículo 1, diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele está aí ele começa a genealogia, mostrando como ele é descendente de Davi, o rei mais famoso, e de Abraão, o pai da promessa. Muitas nações viriam e que as nações seriam abençoadas por ele. Então, também como Gênesis, a gente vê o traçado da linha messiânica, e isso começa, assim, o livro de Mateus. Capítulo 2, versículos 1 e 2, então, como eu falei, a gente vai ver vários versículos rapidamente. Versículos 1 e 2, ele fala: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, a gente vê que aí começa os próximos capítulos sobre a preocupação do rei Herodes de ter um concorrente, né? Então, vieram os magos, o Herodes mata um monte de gente, como nos tempos de Moisés, né? E vem toda essa história, assim, da concorrência, porque ele era o rei dos judeus. Capítulo 4, versículo 17, a gente vê aqui: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois, o reino dos céus está próximo. Então, a gente vê ele como o rei, falando que o reino está próximo. Versículo 23, ele fala: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, você vê este tema de rei, de reino, sendo repetido quase cada capítulo. Capítulo 5, versículo 3, é o início das bem-aventuranças e também do Sermão do Monte. Ele fala em versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E versículo 10, a gente vê isso sobre os perseguidos é o reino de Deus. Versículos 19 e 20, ele fala sobre como a gente tem que ser mais justos que os fariseus para ver o reino de Deus. Capítulo 6, versículo 10, ele fala: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então, o Pai Nosso, então, está falando também do reino. Versículo 33, ele fala de busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a gente vê vez após vez, repetido este tema de Jesus como rei em seu reino. Capítulo 9, versículo 35, a gente vê Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, sempre repetindo, ele está pregando as boas novas do reino. Capítulo 10, versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Então, aqui ele está falando com os 12, ele está começando a enviá-los também para pregar a mesma mensagem, o reino dos céus está próximo. Capítulo 12, versículo 28,
Ele fala, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, tudo é oportunidade para ele falar do reino de Deus, que ele é o rei. Capítulo 13, versículo 11. Ele fala, e ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E ele está falando sobre as parábolas, porque que alguns não entendem, mas ele explica para eles, mas é tudo sobre o reino de Deus. E aí, então, começam todas essas, uma série de parábolas, né? A parábola do semeador, do joio, e trigo, do grão de mostarda, do tesouro, da pérola, da rede. Então, todos essas parábolas que começam falando o reino dos céus é como, e ele fala assim, capítulo 16, versículo 19. Então, espero que vocês tenham apertado o cinto, né? Porque estamos indo. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Então, aqui, ele está falando com Pedro, ele diz que eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E a gente vê, novamente, Jesus tem as chaves, mas ele está passando para Pedro. Capítulo 16 ainda, versículo 28, ele fala, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, é interessante, quer dizer, o Filho do Homem vindo em seu reino, o reino é dele, e ele vai vir. Capítulo 18, versículos 1 a 4, é interessante. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então a gente vê que ele está descrevendo o reino, mas ele começa a descrever o reino como algo que ele nunca ninguém pensava num reino assim, onde as pessoas tinham que ser humildes, né? Esta era o que a maneira que ele descrevia, tinha que ser como uma criança para entrar no reino dele. Versículo 23, a gente vê durante a parábola do servo inoportuno, impiedoso, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E ele vai contando, basicamente, ele conta essa história sobre perdão, né? E, novamente, ele está falando do que é o reino de Deus, o reino dos céus. Só rapidamente, o reino dos céus é mais usado em Mateus, mas nos outros evangelhos, quando tem histórias similares, eles falam reino de Deus. Eles acham que Mateus usou o reino dos céus para não ficar repetindo o nome de Deus, que para os judeus era uma ofensa, então eles usavam a palavra reino dos céus. Mas, capítulo 19, versículo 12, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então ele vai falando sobre o sacrifício, né, que algumas pessoas se fizeram de eunucos, né, por causa do reino. Versículo 14, então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E novamente ele fala que a maneira de entrar no reino é se tornar como uma criança. Então ele não está falando do reino como algo estrondoso, ele está falando que de outras características. Versículo 23, ainda de capítulo 19, ele fala,
Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Novamente, você imagina que os ricos você vai querer no seu reino, mas ele fala que é difícil, porque exige ser mão aberta, ser disposto. Capítulo 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí, contando essa história que vocês já conhecem, mas ele fala que o dono, né, é generoso, ele quer dar para as pessoas que trabalharam por pouco tempo o mesmo que ele deu para as pessoas que trabalharam por décadas, ou por um bom tempo, né, o dia inteiro. Então, generosidade faz parte do reino de Deus. Capítulo 20, versículo 21. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, aí veio a mãe dos irmãos, né? E ela fala aqui que ela quer que os 2 sejam, vamos dizer, a mão direita e esquerda de Jesus como rei no seu trono, mas Jesus fala que não é assim, né? Mesmo ele se sacrificando, somente Deus pode dizer quem vai sentar à direita e à esquerda. Capítulo 21, versículo 5. Então, como eu falei, a gente está vendo vários, mas eu acho que vocês estão entendendo o tema deste livro. Jesus é o rei e ele está trazendo o reino. Versículo 5 de capítulo 21. Digam a cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aí ele cita Zacarias, mas quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, como o rei que vem em triunfo. Versículo 31, ele fala aqui, qual dos 2, né, falando da parábola dos 2 filhos, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, aí ele está falando, né, que este reino não é como você imagina, não importa se você começou bem ou o importa é que os que mudam, que se transformam. Então, até as prostitutas podem entrar antes. Capítulo 21, versículo 43, ele fala, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, ele novamente vai falando para as pessoas, tome cuidado, porque não é do jeito que você pensa. Você pode ter começado com isso, mas se você não produzir os frutos do reino, você não vai continuar no reino. Capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Ele vai contando mais uma história sobre o casamento do filho, né, que era Jesus, né? Capítulo 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, ele fala forte com os fariseus, falando que vocês estão bloqueando o caminho, porque eles insistem que seja da maneira deles. Capítulo 24, versículo 14. Ele fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ele está falando da destruição do templo, mas ele diz que
o evangelho seria pregado em todo mundo. É o que a gente vê em Colossenses, e como os discípulos, onde eles iam espalhando as notícias. E quando caiu o templo em Jerusalém, então os discípulos já tinham espalhado para tudo quanto é canto do reino romano. Aí, capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, eles, nessa história, falando sobre você precisa estar pronto, você não pode depender de outra pessoa para entrar, você precisa estar pronto. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, nesse aí, ele está falando da separação de ovelhas e bodes. Ele fala que o rei é que vai determinar isso. Capítulo 26, versículo 29. Mais uma vez, a gente está correndo, mas vocês conseguem entender o porquê? Porque vez após vez, o tema deste livro. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei de novo o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E capítulo 27, versículo 11. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Então a gente vê diante de Pilatos a pergunta: você é o rei? E Jesus responde: tu o dizes. E versículo 29. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Estão tirando sarro, dizendo: que rei é este? Né? A gente, que ele usa uma coroa de espinhas. E você vê claramente que o reino de Deus não é como um reino qualquer. Mesmo capítulo, versículo 37, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é o Jesus, o rei dos judeus. Então, novamente, esta é a acusação, ele é o rei. Versículo 42, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Então vem aquela zombaria, né? Se você é o rei, então mostre isso, e aí a gente crê. Capítulo 28, versículo 18, a gente vê o final deste livro, e ele fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente vê Jesus, o rei, com toda a autoridade, depois da ressurreição, ele reinando e dando suas ordens de obedecer, de fazer discípulos, porque ele está conosco. Sabe, quando a gente vê todos esses, e havia outros versículos que eu não li, mas vocês pegaram a ideia, não é? Que o rei Jesus, o reino de Deus, é um rei como nenhum outro, é um reino como nenhum outro. Eu pergunto a vocês: está seguindo este rei? Ou você está deslumbrado com o mundo, o que o mundo oferece? Cuidado, porque é cilada. Jesus não veio pregando o evangelho da prosperidade. Ele não veio exemplificando a vida fácil e confortável. Ele tem todas as qualificações, ele tem a genealogia, ele tem o conhecimento, ele tem as conexões, mas ele usa tudo isso para a glória do Pai Celeste.
A missão dele era uma missão espiritual. Não fez com que todos tomassem um voto de pobreza, mas tudo está à disposição do rei. Por exemplo, para mim, eu fico me questionando, porque é tão claro a maneira que Jesus é o reino dele tem um padrão diferente. Eu e minha esposa, a gente está tentando preparar-nos para a aposentadoria daqui a 6 anos, é o que a gente está desejando. Então, a gente está guardando dinheiro, mas às vezes eu me pergunto, será que é certo estar guardando esse dinheiro? Mas porque a gente está guardando, porque a gente quer... Bem, se Deus não quiser que seja para este fim, então que seja para ele. Nós temos essa disposição, a gente tem orado, Deus vos faça a sua vontade, mas este é o nosso plano, que a gente quer guardar para aposentar, para que a gente possa passar alguns meses cada ano aí no Brasil, passeando, animando os irmãos e tudo mais. Então, a gente tem um plano, e está à disposição de Deus, mas a gente está pedindo para Ele abençoar, para que a gente possa abençoar outros. E a gente vê isso como uma coisa espiritual que Deus está nos ensinando. Então, era um rei totalmente diferente do que estava se pensa quando se pensa em rei e reino. Mas só terminando aqui, vocês podem ir ou tirar uma foto, ou capturar a tela, porque a gente não vai passar por tudo isso, mas eu queria que vocês vissem algumas diferenças em Mateus com os outros. Um é esse ênfase sobre o rei e reino, mas o início também é bem diferente. Você vê capítulos 1 e 2 falando sobre a infância de Jesus. Os outros evangelhos não passam tanto tempo falando da infância de Jesus, e também aí no final, Mateus dá vários detalhes da paixão que não são dados em outros evangelhos. A gente vê algumas parábolas que estão somente em Mateus, né? Então, aqui, esses aí de capítulo 13, e aí também 18, você vê o joio, pode mais uma vez tirar uma foto, mas essas parábolas se tratam mais de descobrir o reino ou do padrão no reino, e você vê que Mateus destaca mesmo este aspecto. E aí vem também alguns milagres que somente existem em Mateus, os 2 cegos, o demoníaco mudo, a moeda na boca do peixe, e você vê que os milagres que Mateus conta são para mostrar o poder messiânico de Jesus. E aí, por fim, então, falando sobre o que diferencia Mateus dos outros, é o ensino, né, que é enfatizado. É interessante porque é tão forte que a maioria que organiza, né, o livro de Mateus divide em 5 blocos de ensino, né, e eles acham que é interessante porque são 5 blocos, exatamente como os 5 livros do Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, capítulos 4 a 7, capítulos 8 a 10, capítulos 11 a 13, 14 a 18 e 19 a 25. Então, esses 5 blocos, basicamente, têm a direção de ensino de Jesus organizado assim. Então, embora tenha ênfase no Velho Testamento, assim, Mateus, a descendência judaica, é interessante que este apóstolo tem o coração para evangelizar todas as nações. Então, ele fala de formar a igreja, ele trata as pessoas com humildade e com urgência. O evangelismo deste mundo está no coração de Mateus, mesmo ele sendo atrativo para os judeus, usando as escrituras que ele cita, a ideia dele é ir a todas as nações, para que todos também entram neste reino especial.
Então, esse é o resumo do nosso livro de Mateus. Aí tem Marcos, a gente não vai passar por todos esses trechos. De novo, todos esses que tem um monte de versículos, vocês podem ou fazer uma captura de tela, ou tirar uma foto para anotar e ver depois. Mas você vê algumas coisas interessantes em Marcos, né, que ele enfatiza o sofrimento de Cristo, começando aí em capítulo 1, versículo 13, quando ele vai orar no deserto, ele diz que ele estava com os animais selvagens, e alguns pensam que isso é como os cristãos perseguidos, que foram jogados os animais. Isso foi um ânimo para eles, que Jesus também estava entre os animais selvagens, que Jesus sofreria e morreria, e ele repete isso várias vezes em Marcos. Mas Marcos quase não fala de costumes e da lei judaica, e quando ele faz algum comentário sobre isso, basicamente ele está explicando mais do que os outros evangelhos. Então, ele usa também alguns termos latinos que você vê, esses 4 últimos trechos que eu pus aí, modius, quando ele está descrevendo vasilha, censos por impostos, speculator, por carrasco, centúrio para centurião. Então, ele usa esses termos latinos. Basicamente, parece que ele está aí, o ênfase dele é para evangelizar a pessoa comum da mentalidade romana. O livro dele não é uma biografia, porque ele não menciona nada do parentesco, nascimento, juventude. Há poucos comentários, como eu já mencionei. Basicamente, ele passa de evento em evento, ele usa o termo eutheos 42 vezes, e significa imediatamente. Você vê traduzido, imediatamente ele fez isso, logo ele fez aquilo, então ele fez isso. Parece que ele está apressado para o alvo. Então, lendo este livro, você vê que é tudo sobre ação, tudo sobre, e Deus fez, e Jesus fez isso, e ele fez isso, e ele imediatamente fez aquilo. O tema você vê em capítulo 1, versículo 1, ele diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus Cristo, o homem e o Filho de Deus. Ele fala, no capítulo 1, ele fala sobre Jesus foi apontado ou apoiado por João Batista, como o Espírito Santo o guiava, ele foi testado no deserto. E aí, então, o segundo bloco começa no final de capítulo 1 e vai até o final de capítulo 5, basicamente demonstrando a autoridade de Jesus. E eu acho que eu vou ler alguns desses trechos também, só para vocês sentirem como antes, em Mateus, como ele enfatizava o reino, Marcos enfatiza a autoridade de Jesus. Capítulo 1, versículo 22. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Capítulo 2, versículo 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e todos dizendo, nunca vimos nada igual. Jesus estava, cada coisa que ele fazia com autoridade. Versículos 27 e 28, ele fala, e então lhes disse, essa falando com os fariseus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus tinha autoridade até sobre o sábado. Capítulo 3, versículo 4 e 5. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio.
Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então a gente vê novamente, ele mostrou que ele tinha autoridade através da cura. Ele venceu demônios, capítulo 3, versículos 11, 27, capítulo 5, versículo 15. Ele mostrou autoridade sobre a natureza, capítulo 4, versículo 39. Ele tinha autoridade sobre a morte, capítulo 5, versículos 40 e 42. De fato, ele é o Filho de Deus, e isso que Marcos está mostrando vez após vez, é que ele tem a autoridade do Deus vivo, que ele tem autoridade sobre tudo. E aí, então, a terceira parte do livro, começando com capítulo 6, começa a enfatizar a questão do conflito. E capítulo 6, versículo 6, ele fala da incredulidade dos conterrâneos. Então, que nenhum profeta tenha honra em seu território. Aí Herodes mata João Batista, aí ele confronta os fariseus, capítulo 7, ele desafia os corações também, capítulo 7, versículos 15 e 16. E então você vê o conflito aumentando, mas mesmo durante este tempo, você vê que ele sempre tem compaixão pelas multidões. Capítulo 6, versículo 33 e 34, capítulo 7, versículo 24, capítulo 8, versículos 1 a 2. E, gente, eu sei que eu estou indo muito rápido, mas eu estou passando por isso para você ver o Jesus que Marcos apresenta. Nosso mestre é impressionante. Ele não teme a pressão dos fariseus, e ele sempre ama quem está ao redor dele. Você admira ele? Você não quer ser assim também? Alguém sem medo, alguém que ama os ao redor. E aí a quarta parte, ele começa a falar, então aí era conflito. Aí a quarta parte é que ele se retira com os discípulos. E aí, começando com o final de capítulo 8, e ele chama os discípulos, versículo 27 de capítulo 8, a confessar a fé. Quem você diz que eu sou? E ele fala da morte, da ressurreição, ele repete vez após vez, capítulo 8, versículos 31 e 32, capítulo 9, versículo 31 e 32, capítulo 10, versículos 32, ele fala vez após vez sobre eu vou morrer, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus está tratando de preparar os discípulos para o que ia acontecer, mas eles tinham dificuldade de compreender tal possibilidade. Mas Jesus enfatiza o porquê que tudo isso vai rolar. Ele diz, em capítulo 10, versículo 45, que eu acho que é vamos dizer, um dos trechos chaves, capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele enfatiza o porquê que Jesus veio. Na última parte, a paixão, Marcos explica praticamente o que os outros evangelhos contam. E ele termina, como os outros também terminam, dizendo que os discípulos saíram pregando por toda parte e o Senhor estava com eles. Você que crê que Jesus viveu, morreu e ressuscitou? Então, saia e anuncie as boas novas. Gente, nós temos um propósito. Eu sinto, nós aqui, pelo menos na Califórnia, eu não sei se talvez seja igual aí, com a pandemia e tudo mais, muitas vezes a gente acaba sendo tão enfocado em nós mesmos,
Mas se nós temos fé em Jesus e quem ele é, a gente vai compartilhar, a gente vai dividir o que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Marcos mostra que os discípulos também titubeavam às vezes, né? Mas a fé sempre leva à ação. Não fique parado. Compartilhe com seus vizinhos, com seus familiares, o povo do seu trabalho, onde você está, mesmo tendo cuidado, mesmo usando máscara, mesmo... Mas você tem uma mensagem que Jesus lhe deu, não fique parado. A fé leva à ação. Então, só voltando a falar sobre algumas ênfases em Marcos, ele focaliza mais em milagres do que os outros evangelhos. Como eu falei, é sempre ação, Jesus fazendo isso, e curando, e mostrando o poder e autoridade. É cheio de ação, e ele usa descrições coloridas, né, assim, o impeliu, eles prostravam-se, as ondas se lançavam, e foi se enchendo de água, esse drama verde, mas é grama verde. E então ele usa termos assim que envolvem a gente e mostra o radicalismo dele. Ele registra reações pessoais, que as pessoas ficaram admiradas, ficaram críticas, ficaram apavoradas, ficaram curiosos, maravilhados, queriam matá-lo. E também a gente vê coisas pessoais de Jesus, que ele ficava irado, que ele tomou a mão de alguém, que ele levou a pessoa à parte e tocou, que ele tomou pela mão e cuspiu nos olhos, ele tomou pela mão, ele tomou nos braços e impôs-lhe as mãos. Então a gente vê o lado humano e pessoal de Jesus no livro de Marcos. Então, Jesus é pessoal, destemível e intencional no livro de Marcos. Agora, correndo para o livro de Lucas, né, a gente vê Lucas, é o primeiro de 2 volumes, né, o primeiro fala sobre Jesus, e a segunda parte é o livro de Atos, que conta, né, o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus. Mas ele, nesse volume, ele fala do propósito dele na introdução. Lucas capítulo 1, versículos 3 e 4, ele fala: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado e, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, ele tem esse propósito, é que a gente tem Teófilo, mas nós também temos certeza do que foi ensinado sobre Jesus, porque ele pesquisou, e você vai ver que Lucas tem várias questões exatas sobre o tempo que as coisas aconteciam, né? Mas ele fala isso para Teófilo. A gente não sabe quem era o Teófilo, provavelmente era o patrocinador dele, ou um discípulo, mas ele usa o termo excelentíssimo, que normalmente é usado para oficiais ou membros da aristocracia. Então, se vê o propósito dele. Eventos que são somente em Lucas, tirar uma foto disso, a gente não vai falar disso tudo, mas você vê que o vocabulário de Lucas é rico e variado, ele é instruído, né? No livro dele, ele põe 4 lindos hinos, né? No início, capítulo 1, versículos 46, ele tem o Cântico de Maria. Capítulo 1, versículos 67 a 69, é o Cântico de Zacarias. Capítulo 2, versículo 14, é o Louvor dos Anjos, Glória, Excelso. Capítulo 2, versículos 28 a 32, é a Oração de Simeão. Então, a gente vê, sim, a literatura, né, o vocabulário, a gente vê o louvor, é uma coisa impressionante. Ele tem detalhes que os outros não têm. Ele fala do sangue, como suor como sangue, em capítulo 22. Ele fala de Jesus perante Herodes, em capítulo 23. Jesus, que é o que ele fala com as mulheres de Jerusalém também, em capítulo 23. O ladrão penitente, é ele que fala, capítulo 23, versículo 39. Lucas também
dá dados cronológicos, né, que os outros evangelhos não dão. Por exemplo, se quiser anotar capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículos 1 e 2, então ele vai falando, no ano do rei tal, foi o censo para este fim, então ele vai colocando como isso foi inserido na cultura geral. E é certo que Jesus viveu em um momento específico e tudo isso foi anotado por Lucas. Aí a gente vê, por exemplo, 19 parábolas que estão somente em Lucas, e você pode tirar uma foto disso aí também, mas você vê que nos capítulos 9 até 18, basicamente é material que não está entre os outros evangelhos. A maioria dessas parábolas encorajam urgência, seriedade e fé na decisão de seguir a Cristo. Então, aí a gente vê alguns detalhes que estão somente em Lucas. Lucas enfatiza a salvação, né, que, aliás, capítulo 19, versículo 10, que fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso, Lucas, vez após vez, fala sobre para se salvar, salvação. Ele fala de pobres, mais do que qualquer outro. Ele, em todos esses trechos, Lucas, mesmo sendo bem instruído, ele se importava voluntariamente com as classes menos favorecidas. Ele fala muito de mulheres, mais do que os outros evangelhos. Ele fala da mãe de Jesus e de João Batista, da Ana, das discípulas que acompanhavam e sustentavam, as mulheres que estavam na crucificação, no túmulo, as que saíram para anunciar, foram as primeiras. Então, as mulheres fala de mulher 43 vezes no livro. Crianças, ele fala de crianças, capítulo 1 a 3 sobre a infância de Jesus e João Batista, mas ele fala que ele curou várias crianças. Espírito Santo, ele fala muito como o Espírito Santo concebeu, batizou, descansou, ministrou, exaltou, prometeu. É um livro inspirador, que o enfoque é na missão, quanta compaixão, quanta visão pelo povo de Deus. Ele falando sobre os pobres, por exemplo, é tão incrível. Nosso culto hoje foi tão especial, porque várias pessoas compartilharam sobre alguns projetos de Hope que a gente tem, mas de algumas interações que as pessoas específicas tiveram, e uma das irmãs compartilhou que o filho dela esteve sem casa, na rua, e como as pessoas davam coisa para ele, e ela ficava grato pelas pessoas, mas grato a Deus que estava cuidando dele, mesmo como quando ele estava na rua. E Vincent, esse foi o último batismo, assim, nosso setor, a alegria da salvação, né? A gente vê que Deus ama quando as pessoas são salvas, e a gente tem uma mensagem, sem dúvida, para espalhar. Aí, para terminar, a gente tem o livro de João. João é diferente que os outros evangelhos. Ele não tem nenhuma parábola. Ele só tem 7 milagres, e 5 deles são milagres que você não vê em nenhum outro lugar. Muitas vezes parece que ele está entrevistando pessoas, porque ele fala... O que você pensou? Como que essas pessoas disseram? O propósito do livro, a gente pode ler esse trecho em capítulo 20, versículos 30 a 31. Ele fala... let's see, aqui. Eu estou em Lucas, por isso que não está fazendo sentido em vez de João. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então a gente vê claramente que a intenção dele, ele vai contar alguns sinais, ele quer que vocês tenham fé,
e se vocês têm fé, vocês vão ter a vida eterna. Então, os 7 sinais em João são esses aí, que tira uma foto rapidinho, mas água em vinho, filho de um oficial, paralítico no tanque, alimentado 5.000, andar sobre águas, o cego, a ressurreição de Lázaro, mas você vê que ele tem poder sobre tudo, não tem, natureza, química, tempo, alimento, morte, ele tem poder, nada é impossível para ele. E quando a gente vê o que ele tem, então a gente vê, e a gente responde com fé. E aí, eu só pus alguns lugares que fala sobre a intenção, ele repete vez após vez, que os homens crescem. O direito de, se você crê, você tem o direito de ser filho. Os discípulos creram, eles lembraram e creram. Os que são terrenos não creram. Crer e ter vida, crer tem vida eterna, crer em mim, sem sinais, sem fé, assim creram. E essa é só nos primeiros 4 capítulos, e tem vez após vez, como ele repete a questão, quem crê, na verdade, a palavra crer tem 98 vezes no livro. E ele que significa confiar ou se comprometer. A fé é essencial para Jesus no livro de Lucas. Desculpe, gente, eu esqueci de desligar o meu celular. Mas em quase cada interação, Jesus chama as pessoas a crerem, e quando tem fé, ele as elogia. Sem dúvida, Jesus quer que a gente tenha fé. Capítulo 17, versículo 3, ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esta é a vida eterna. Vamos ter fé nele. E aí, então, são 7 afirmações, eu sou, que são bem conhecidos, pão da vida, luz do mundo, a porta, bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e vida, e a videira verdadeira. E ele, além disso, que ele disse, eu sou, que é um termo que no hebraico significa o nome de Deus, mas há outras maneiras que Lucas deixa isso claro. Ele fala que a palavra era Deus e que Jesus era a palavra. Diz que antes de Abraão eu sou, que eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E aí, no final, Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Então, vez após vez, Lucas está enfatizando na divindade de Cristo. Mas também ele fala da humanidade de Jesus, como ele sentiu cansaço, tinha sede, ele ficava impaciente, era inquisitivo, direto, triste, grato, perturbado, amoroso, leal, corajoso. A gente vê, sem dúvida, a humanidade de Jesus. É tão humano, física e emocionalmente. Mas Jesus, assim, João provavelmente escreveu este livro depois que os outros evangelhos. Ele enfatizou o amor que ele mesmo sentiu pessoalmente de Jesus. Quando ele fala dele mesmo, ele fala o discípulo que Jesus amou. E ele quis mostrar a compaixão que Jesus tem por todos, especialmente os menos favorecidos. Cada livro explica certas coisas de certa maneira para que possamos conhecer o nosso Senhor, para que possamos nos apaixonar por Ele e ajudar outros a conhecerem-o também. Não sei como vocês estão hoje, talvez cansados, mas aonde você vai, compartilha. Talvez seja grato, mas onde você vai, anuncie. Talvez esteja um pouco distraído, mas refocalizo, porque o evangelho são as boas notícias, e é para nós e os outros ao redor. Então, só terminando aqui, há 4 evangelhos. Mateus, as escrituras que apontam para o rei. Marcos, a convicção intensa que leva à ação.
Lucas, a literatura é inspirada pelo Espírito Santo, que nos move a ter compaixão. João, Jesus é o homem de Deus. Crê nele e ajude os outros a crerem, porque você terá a vida eterna. Então, basicamente, são isso. Então, levou um pouquinho a mais do que eu imaginava, mas só para vocês saberem, se vocês ainda têm um pouco de tempo, eu gostaria de ver os suas perguntas ou seus comentários. Oi, tio, tudo bem? Eu gostei muito da aula. Quando acabar, eu poderia orar por todo mundo? Ótimo, seria incrível. Obrigado. Obrigado, Vitor. James, muito obrigado pela aula. Foi maravilhosa, assim. Acho que foi muito especial ouvir você fazer essa síntese. E eu acho que é um trabalho muito difícil, mas você fez de maneira muito especial, né? Uma questão que eu queria te fazer, aproveitar, o Evangelho de Mateus, ele geralmente ele cita muitas escrituras, né? Muitas. E do Antigo Testamento. E eu li em alguns comentários que um dos objetivos dele era ajudar os judeus da época a verem Jesus sendo revelado por meio das escrituras do Antigo Testamento. Exato. E a parte da crucificação, né, muitas coisas ali não são detalhadas, assim, né? A gente tem até um estudo que fala sobre o sofrimento de Cristo do ponto de vista médico, mas Mateus não entrou em tantos detalhes ali sobre como... E assim, talvez porque as pessoas para quem ele estava escrevendo entendiam o que era morrer crucificado, e o ponto dele seria mais provar que, mesmo que na mente de um judeu seria uma maldição morrer numa cruz, aquele que foi amaldiçoado, na verdade, é a fonte de salvação. Exato. Eu só queria ver se esse pensamento é razoável. Eu acho que, na verdade, que, como você mencionou, Mateus, ele usa muito as escrituras, especialmente Isaías e Salmos, né, que ele cita muitos, né, mas você vê que quase sempre ele usa o termo e cumpriu-se a palavra, cumpriu-se a escritura, e eu acho que o que Mateus está tentando fazer ele está tentando mostrar como Jesus cumpriu ou se revelou as Escrituras. Então, por isso que ele fala mais sobre essas questões, mesmo na crucificação, que a crucificação cumpriu essas coisas, porque o judeu achava que era uma maldição, mas ele mostrava como, mesmo no Velho Testamento, falava sobre as nações, falava sobre o servo que sofre, mostrando sobre todas essas questões as citações, por exemplo, de Salmo, né, que ele recebeu o vinagre, o fel, todas essas questões que ele foi lançado e água saiu, e todas essas questões que foram cumpridas em Jesus, eles ficam... É difícil você realmente ouvir tanta coisa e não parar para pensar, talvez haja alguma coisa de verdade sobre este Messias, né? Amém, amém. Obrigado, James, obrigado. Tem mais pessoas querendo aí com a mão levantada, e aí eu coloquei uma ordemzinha aqui, o Rogério, o Solomon, o Alex, e aí você pode levantar a mão para fazer perguntas, queria deixar a Luzia também depois, né? Mas abri aí para o Rogério fazer a pergunta. Amém, obrigado. De mais nada, obrigado, James, pela aula, realmente você explicou muito bem. A minha dúvida é a seguinte, você falou que Mateus, ele
ele liga muito bem a passagem do Antigo para o Novo Testamento, mas sempre ouço dizer que Marcos foi um dos evangelhos escrito primeiro. É. Você consegue explicar essa ordem do porquê Mateus ficou em primeiro dos 4 evangelhos? Eu acho que ele ficou em primeiro mais por causa disso, né? Que é uma boa transição do velho para o novo. Mas, de fato, a gente não tem certeza sobre a data de quando foi escrito nenhum dos evangelhos. Mas a maioria pensa que Marcos veio primeiro, porque o que Marcos escreveu existe quase inteiro, várias partes que estão em Mateus e Lucas. Então, parece que Mateus e Lucas pegaram o que Marcos tinha escrito e usou partes disso e acrescentou outras coisas para formar o propósito deles, né? Então, a gente vê, nesse sentido, em ordem, provavelmente Marcos foi primeiro, mas, em ordem cronológica, mas você vê que organizou os livros não por ordem cronológica, mas por outros meios, tipo as cartas, né, também não estão em ordem cronológica, são grupados por, tipo, os Timóteo, Tito, são pessoais, né, e há outros para igrejas, então são organizados não por questão cronológica. Amém. Obrigado, James. Imagina. Oi, James, muito obrigado pela aula. Você é uma inspiração para mim, missionário, texano, amo Brasil. Você é um dos meus heróis. Você obrigado, Salomão. O que eu queria perguntar, no final você falou que Mateus anuncia sobre o rei, Marcos é sobre convicção em ação, Lucas compaixão, e eu não peguei do João. O que você falou sobre João? Do João é fé. João é fé, né? Que a gente tem que crer, né? Ele diz que quem crê tem a vida eterna. Então ele repete vez após vez sobre crer, tem que crer. E fulano creu. Então, para mim, o tema principal de João é que quem crê tem vida eterna. Fechou. E por que você falou no final que João tem esse foco na humanidade de Jesus? Por que João faz isso? Você tem uma resposta? Bem, eu não sei o que ele estava pensando quando ele fez, mas eu sei que, como ele mencionou lá no início, ele fala sobre, está falando de João, certo? Não Lucas, né? Isso. Porque ele é homem e ele é Deus. E você tinha que crer, porque a maioria das pessoas olhavam ele como um homem. E ele era homem, mas ele também era filho de Deus, e essa era a coisa que as pessoas tinham que ter fé, né? Que um homem poderia ser o Filho de Deus, que veio ser o Messias, que ele era tão contrário à maneira que as pessoas imaginavam um rei, né, que iria transformar o reino de Deus. Eles imaginavam um homem que iria conquistar politicamente, mas ele não foi isso de jeito nenhum. Ele foi um homem com palavra forte. Por exemplo, em João, eu acho que é incrível como ele fala, capítulo 1, versículo 14, ele fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele repete essa mesma ideia no versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então, essa ideia de que você consegue conhecer ao Deus invisível através do Deus homem, que era Jesus. E a característica dele
não sei, parece que meu... Monitor estava. Eu estou pipocando aí, eu não sei o que está rolando, mas... Agora parou. Ok, que bom. Mas basicamente essa ideia de que Jesus era cheio de graça e cheio de verdade. Então, ele mostrava a realidade das pessoas, mas ele tinha compaixão que não apagava mais, né? Muito bom, obrigado. Imagina. Bom, chegou a minha vez aqui, eu queria também agradecer aí, James, pela exposição. Vou ficar aqui ansioso aguardando aí a gravação para poder ouvir em câmera lenta ou em ritmo lento, né, para poder aproveitar melhor. Por favor. Né? Eu fiquei aqui meio doido tentando fotografar e anotar, né? Acho que consegui aproveitar bem, mas eu fico ansioso. Estou muito feliz, né? Eu fui batizado no início da década de 90, então, como cristão novo, eu tenho ótimas lembranças de você e Kelly no Rio de Janeiro, indo a São Paulo em conferências universitárias, conferência de Hope, né? Então, estou muito feliz de reencontrá-los aqui nesse espaço virtual. Eu vi que a Sara está aí na sala. Sara, dá um abração aí, um beijo aí no meu amigo Bruno, saudade de vocês também. E o que eu queria perguntar, James, ou Tiago, né, como a gente conhecia aqui você, mas nós estudamos a Bíblia com as pessoas, né, ensinamos que um discípulo é um seguidor de Jesus. Então, ao longo dos anos, eu tenho dado muita importância, né, a que haja um contato efetivo da pessoa com quem eu estou estudando a Bíblia com o Evangelho, porque eu quero ter certeza que essa pessoa ela decidiu seguir a Jesus, não só entrar para a igreja. Eu acho que muitas pessoas que entram e depois saem da igreja não fizeram um compromisso com Jesus, porque não o conheceram verdadeiramente, se vincularam aos amigos com quem estavam estudando a Bíblia, à igreja, e quando chegam as decepções, lá como na parábola do semeador, faltam raízes, e essas raízes não foram firmadas no Evangelho. Então, queria ouvir um pouco você, uma orientação, né, principalmente para os estudos bíblicos, mas se aplica a nós também, como aprofundar essas raízes, como ajudar o amigo que está estudando a Bíblia, né, a caminhar nos Evangelhos. Eu faço questão de, à medida que eu vou desenvolvendo os estudos, ter certeza que eu uso sempre o Evangelho de João, né? Ter certeza que quem está estudando, hoje eu estou estudando a Bíblia com um rapaz aqui em Brasília, online, né? Como a gente está conseguindo aqui, mas eu tenho feito acompanhamento também, se ele está compreendendo o Evangelho, tirando as dúvidas, que eu quero ter certeza de batizar um seguidor de Jesus, não só alguém que acreditou no que eu ensinei. Aí eu queria ouvir um pouco da tua experiência aí de missionário também. Bem, muito obrigado, Alex. Também me lembro de você e estou super grato que você está aqui hoje, que você se mantém fiel e também pela pergunta que você se mantém na missão de fazer discípulos, né? Que é isso mesmo que Jesus nos chamou a fazer. Então, me anima muito a sua pergunta. E eu acredito que o que você está falando é que nós temos que ser convertidos a Jesus. Nós somos seguidores a Jesus, né? Nós somos... é isso que nós falamos, né? Quando nós somos batizados, Jesus é o Senhor, né? Que Ele é o primeiro, que Ele é o mestre. Então, eu desejo, né, que todos nós tenhamos esta convicção. Eu acredito que esta convicção cresce, todo mundo não tem que... Por exemplo, eu tenho 40 anos de cristão, mas eu acredito que minha fé hoje é mais forte, mais firme do que 40 anos atrás, mas foi o suficiente para dizer Jesus é o Senhor. Mas hoje eu tenho mais certeza ainda. Então, a minha questão não é que todo mundo tenha um relacionamento perfeito com Jesus, para começar, mas, de fato, tem que entender o suficiente sobre Jesus, que ele admira, porque é aquilo que Mateus dizia, que Marcos, Lucas e João, todos eles apresentam um Jesus impressionante,
né? Então, se você não é admirado dele, se você não é cortado por ele, pelas palavras dele, então tem algo errado. Né? Jesus veio com graça e verdade. Então, eu acredito, quanto mais nós somos apaixonados por ele, quanto mais nós vamos poder transmitir isso para os outros. Mas eu acho que a igreja é algo importante, né? Então, eu não quero que as pessoas que só Jesus, né? Porque eu já ouvi pessoas falando, Jesus sim, igreja não, organização humana não. E eu acho que não é por aí também, tanto que você vê Mateus é o único evangelho que tem a palavra igreja, e ele tem essa palavra 2 vezes, né? Que Mateus 16, 19, acho que ele fala que a confissão de Pedro, ele fala, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será... versículo 18, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aí ele já está falando, a minha assembleia, o meu grupo de pessoas, e ele fala em todos esses sobre os discípulos, eles formavam um grupo, eles estavam reunidos. Então, eu acho que o convívio é essencial, porque nos dá ânimo, nos dá contabilidade, nos ajuda um ou outro, a gente afia um ou outro, mas a gente está seguindo a Jesus e a gente simplesmente está ajudando um ou outro a chegar lá. E Jesus mesmo instituiu um grupo que iria ajudar um outro, iria espalhar a mensagem para que o nome dele foi divulgado, né? Então, amém, né? Com certeza, Jesus é o enfoque, mas a gente precisa também da igreja nesta caminhada. Não. Sim, eu não quis menosprezar a importância da igreja, né? Mas até remetendo ao grupo principal, os 12 apóstolos, quando Judas perdeu a relação com Cristo, ele perdeu a relação com o grupo também. Exatamente. Então, a relação essencial, nuclear, é com Cristo, e aí a igreja faz sentido. Então, a busca, e falando desse desafio de fazer discípulos, né? Mas eu anotei aqui, né, o seu comentário, né, que os evangelhos eles trazem conteúdo suficiente para uma pessoa se apaixonar por Cristo. Então, acho que o grande, né, não é esperar que você tenha ali alguém maduro, né, depois de 30, 40 anos, como nós temos, né, mas ter alguém apaixonado por Cristo. E aí ele vai estar apaixonado pelo convívio da igreja, vai estar apaixonado pela missão. Né, e nós mesmos, depois de tantos anos, precisamos estar voltando aos evangelhos para fall in love again. Muito obrigado, meu amigo. Isso bom mesmo, estar com você aqui. Igualmente, que bom te ver. Abraços. Luzia? Oi. Olá. Olá. Quero muito agradecer ao James e a sua esposa. Eu aprendi bastante com vocês também nas lives lá de São Paulo sobre as parábolas que o Samuel enviou para gente. Foi muito instrutivo espiritualmente, me ajudou muito. Eu quero muito agradecer. E a minha dúvida é sobre a escritura de Mateus 16, 28. Onde ele fala, ele afirma, ele diz assim, 28, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Aqui ele está falando, a minha dúvida é a seguinte, se ele está falando de quando ele ressuscitasse ou de quando ele viesse como rei. Porque ele fala, algumas pessoas não morrerão, né? Então já tem 2000 anos que passaram, então eu tenho essa dúvida. E eu sei que outras pessoas também têm. Claro, porque ele não esclarece aqui, né? Ele não, ele deixa a palavra, mas é interessante, assim, eu vou te compartilhar que eu vejo, assim, nesta passagem, que ele fala
que as pessoas daquela época não iriam morrer antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu vejo 2 ou 3 questões sobre isso. Uma é que o reino de Deus já existiu naquela época, porque João Batista pregou, está para chegar, assim, é próximo. Jesus pregou, é próximo. Então, era uma coisa que estava próximo deles. Aqui ele fala que foi dentro da geração dele. Então, há alguma maneira que o reino de Deus iniciou naquela época. O que é o reino de Deus? Eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa ver. O reino de Deus pode ser tipo o reino, como a gente imagina, um castelo e um terreno e coisas assim. Ou pode também significar, o reino quer dizer Deus reinando. Se ele reina, então estamos no reino, no reinado dele, né? E então eu vejo que quando a gente se submete a Deus, ele é o nosso rei, né? E então quando a gente faz isso, então ele já vence, ele já reina hoje. Então há uma maneira de agora já existia e já existe o reino, mas existe também uma parte do reino que só vai ser realizada no final. Então, eu acredito que aqui ele está falando que o reino já começou durante a época deles, né? Que uma parte do reino já iniciou. E isso foi, né, que Jesus morreu, ressuscitou, pregou, veio o Espírito Santo, o grupo conviveu, espalhou, estão convivendo como debaixo da mão de Deus, de Jesus Cristo, estão vivendo no reinado dele hoje. Mas ele vai vir novamente, e a gente vê isso, por exemplo, em capítulo 25, eu não quero falar muito sobre isso, porque é outro assunto que a gente poderia fazer outra aula, mas e versículo 24, ele fala o sinal do fim dos tempos, e ele está falando basicamente sobre a destruição do templo. Porque isso, de fato, foi um julgamento. Muitas vezes no Antigo Testamento fala a palavra que Deus vem cavalgando nas nuvens, que vem chegando, tudo mais. Ele está falando de julgamento. Então, Jesus vem, Deus vem, e significa que vem um julgamento. E no capítulo 24, ele está falando aqui sobre o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E esta foi uma maneira, por exemplo, que foi erradicado, né? Foi destruído, tirado, tudo que era os judeus imaginavam que era parte do reino deles, né? E foi destruído. E aí, então, enfatizou mais ainda que o reino de Deus não é um templo, não é uma cidade, é o seu povo, é o domínio dele. Então, eu sei que eu falei muita coisa aqui, mas para mim começou, mas não terminou, né? Então, o reino já chegou, mas vai chegar por completo no último dia, quando Jesus retornar, e Deus vai dar a igreja como noiva. Né? Então, isso aqui foi uma resposta comprida, mas espero que faça sentido. Sim, sim. Obrigada. Imagina. Amém. Agora é minha vez, né? Olá, bom te ver. Good to see you again. Que bom, bom te ver também. Então, eu gostei demais, foi muito boa a aula, falando dos evangelhos, né? Falando, assim, a minha pergunta é a respeito do reino de Deus, né? E também porque alguns discípulos, eles viram aquelas maravilhas todas, viram todos os milagres, né?
presenciaram as coisas que Jesus fazia, viveram no tempo dele, e mesmo assim eles negaram, assim como Pedro, né? Mesmo assim, eles não acreditaram assim que Jesus fosse morto, que aquilo tudo fosse acontecer, eles fugiram, né? Houve aquela coisa toda. Mas o que eu tenho assim uma dúvida é o que realmente Jesus quis dizer quando ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. O que significa isso? Isso. Porque o reino de Deus, esse trecho dentro de vocês pode ser tipo entre vocês, né? Ou pode ser dentro de vocês. Então, tem duas maneiras de entender este termo, sendo que está entre vocês, sendo que o reino de Deus está no seu meio, né? Então, está ali, vocês fazem parte disso, né? E tem a outra maneira que está dentro de você, porque, de fato, como a gente estava lendo, especialmente ali em Lucas, sobre a questão que é tão espiritual, o reino de Deus, bem, Mateus, quer dizer, eu falei Lucas, mas Mateus, que ele falava tanto sobre o rei, o reino, e essas, que é totalmente diferente do reinado que qualquer um imaginava, sendo o reino de Israel. E ele está falando que você tem que ser humilde, você tem que sacrificar, que você tem que obedecer, né? Então, essas são questões que são interiores, que são do caráter, são coisas realmente dentro da gente. Então, quando nós temos o espírito do reino, é isso que nós temos, puxa, Deus reina em minha vida, eu já entreguei tudo, eu só quero viver por Ele. Quando nós entendemos no nosso coração, dessa maneira, a gente vive totalmente diferente, e a gente mostra que a gente realmente está no reino dele. E eu acho que se você entende de uma maneira ou de outra, de qualquer jeito, a vida é transformada, nós estamos fazendo parte do povo, e Deus é glorificado, né? Então, eu não vou ficar aqui brigando por palavras, eu acho que a questão mesmo é vamos nos submeter a Deus e ser o reino dele, né? Então, fazer parte daquilo que Ele deseja, que você vê todos os evangelhos falam as boas notícias, saia, compartilha, anuncia, se submeta, crê, e eu acho que nós temos que entender, gente, nós estamos parados no tempo. Primeiro foi aquele tsunami que teve em 2003, e aí veio a pandemia. Tudo isso, então a gente ficou tão fechado entre nós mesmos, cada um em sua casa e tudo mais. Gente, Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus, Jesus é o mesmo Jesus, e tudo bem, não vamos ser doidos e fazer coisa sem segurança. Mas a mensagem é a mesma, está em nosso coração, a gente vive aqui para dar glória a Ele, para ganhar almas, para servir os pobres, para que o nome de Deus seja engrandecido. Eu acredito que se nós pensamos assim, realmente vivendo, vai ser transformada a igreja e o mundo. Amém, verdade. Obrigado, James. Muito obrigada. James, muito obrigado por você compartilhar conosco. É uma bênção poder receber uma aula sua. Muito obrigado. Vou orar para que seu sonho de você ter um dinheirinho para que você possa passar aqui algum tempo no Brasil se concretize. Amém. Ore por nós. Estarei orando. Ótimo. Obrigado pelo amor de você e da Kelly, da família de vocês pelo Brasil. E meu desejo é, quem sabe, a gente ter alguns outros temas.